A partir de agora, o Brasil inteiro interligado na notícia. Jornal. Conexão Nacional. Conexão Nacional. Os principais fatos, as principais notícias. Jornal. Conexão Nacional. O que acontece no Brasil e no mundo? Olá, hoje é segunda-feira, 31 de outubro de 2022, com a coordenação de Thalita Moura e Lívia Almeida, sonoplastia de Magu e textos e edição de Fátima Belesso. Vai para o ar a edição número 21 de Conexão Nacional. Agora, 5h32. A hora. 5h32. O mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio vai apresentar esses fatos que alteram a vida e conduzem a caminhada do homem. Esta é a Rádio Capital. Este é mais um capítulo vivo da história. E agora, nas vozes de Antônio Freitas e Roberto Miller, os destaques, as manchetes de Conexão Nacional. Jair Bolsonaro prefere o silêncio até o dia seguinte da derrota nas urnas, apesar da pressão dos assessores. Quebrou a tradição em não reconhecer a vitória de Lula. Lula se encontra com o presidente da Argentina em São Paulo. Alberto Fernandes parabenizou o amigo e lembrou da afinidade política entre eles. Primeiro desafio do presidente eleito: negociar com o Congresso o orçamento de 2023. Lula terá que abrir caminho para as promessas de campanha e preservar o Auxílio Brasil de R$600. Fernando Haddad continua em alta no PT, apesar da derrota nas urnas. Sem cargo eletivo, ele é cotado para assumir um ministério no futuro governo Lula. Noruega retoma ajuda financeira contra o desmatamento da Amazônia no Brasil. Apoio que estava congelado no governo Bolsonaro foi confirmado após vitória de Lula. Janja, nova primeira-dama do Brasil, diz que terá participação ativa no futuro governo do marido. Socióloga garantiu que vai focar no combate à fome e nas ações para impedir a violência contra a mulher. O índice de abstenções no segundo turno das eleições é o menor desde 2006. Foi de 20,58%, totalizando 32.200.000 eleitores. Caminhoneiros e produtores rurais interditam rodovias após derrota de Bolsonaro. Bloqueios ocorreram em pelo menos 13 estados do país, impedindo a passagem de veículos. Em São Paulo, manifestação na Via Dutra prejudica passageiros na rodoviária do Tietê. Vendas de bilhetes para o Rio de Janeiro foram suspensas nesta segunda-feira. Governador eleito escala a Fife Domingos para coordenar a transição em São Paulo. Tarcísio de Freitas descartou a participação do PSDB, mas admitiu bolsonaristas do seu governo. Luan Araújo, que ficou na mira do revólver de Carla Zambelli em São Paulo, presta depoimento à polícia. E denuncia a deputada federal por injúria, ameaça e lesão corporal. Ainda repercute o título da Libertadores para o Flamengo, conquistado no sábado contra o Atlético Paranaense. E o Campeonato Brasileiro continua. É o funil, são as últimas rodadas. Hoje tem jogo, Ceará e Fluminense. STF forma maioria para obrigar governo a reativar Fundo Amazônia. 5h36. A hora 5h36. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Denise Campos de Toledo. Olha, Josefa, o mercado financeiro teve um comportamento aí pós-segundo turno das eleições de muita volatilidade. A abertura foi negativa, né? O mercado muito cauteloso, não sabia exatamente qual seria a reação do presidente Bolsonaro, que está quieto até agora, mas sempre houve aquele alerta em relação ao que poderia acontecer na eventualidade de uma derrota dele. Então nós tivemos uma queda acentuada da Bolsa logo na abertura e um avanço forte do dólar. Mas depois o mercado virou esse movimento aos poucos, ainda
ainda com muitas oscilações, mas o dólar no fechamento dos negócios cai 2,54%. Cotação de venda do comercial está em R$ 5,166. Lembrando, na semana passada ele passou da faixa dos R$ 5,30. Bolsa de valores sobe 1,31%. De negativo na bolsa, o destaque é a queda das ações da Petrobras, quase 8,5%, mas isso tem muita relação com aquela posição do futuro presidente Lula em relação ao refino de petróleo aqui no Brasil, para o Brasil ter independência, e também a questão dos preços, que também era uma preocupação com relação a Jair Bolsonaro. Mas, de qualquer modo, a Bolsa com movimento positivo. Eu acho que a manifestação de líderes internacionais de imediato e líderes de várias ideologias ajuda a trazer uma certa tranquilidade para o mercado financeiro. Nós tivemos o cumprimento aí das grandes potências de China, a Rússia com Putin, Biden também cumprimentando, na França todos os líderes também cumprimentaram, e como eu disse, Putin cumprimentou e também Zelensky. Aqui na América do Sul, tanto o presidente do Uruguai, que é de centro-direita, como da Argentina, que esteve aqui no Brasil. Então, pelo menos nessa questão das relações internacionais, o mercado fica mais calmo. Agora, tem fatores externos pressionando o mercado, a China encarando o lockdown em algumas regiões de novo por causa de Covid, tem expectativa de alta de juros nos Estados Unidos nesta semana e tem expectativa de definição da equipe de governo de Lula e programa de governo. Essa é a grande ansiedade do mercado financeiro. Agora 5h38. A hora 5h38. Deputado federal Aécio Neves diz que o PSDB-SA faliu. Para ele, apesar da vitória tucana em 3 estados, o partido tem de ser refundado. Devolver o PSDB à política após a série de equívocos deste processo eleitoral. Candidatos aos governos pelo PSDB venceram no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Por isso que eu acho que não morreu ainda. É um grande líder lá no Rio Grande do Sul. E Pernambuco derrotou a neta do Arraes. Então, temos 2 grandes líderes aí que vão manter o PSDB em pé. Quem é Janja? A primeira-dama do Brasil. Rosângela Lula da Silva é socióloga e 20 anos mais nova que o presidente eleito. Ela tem MBA em Gestão Social e Sustentabilidade. Janja é paranaense e com apenas 17 anos se filiou ao PT. Teve participação atuante em toda a campanha de Lula desse ano. E como primeira-dama diz que vai focar em temas como direito das mulheres e o combate à fome. Petistas provocam Neymar, principal nome da seleção brasileira e apoiador de Jair Bolsonaro. Em coro na Avenida Paulista dispararam: "Ei, Neymar, vai ter que declarar." Durante a campanha, Lula disse que o apoio do jogador foi contrapartida para uma dívida fiscal. O pai de Neymar se reuniu com Bolsonaro sobre uma dívida com a Receita Federal de 8 milhões de reais. Caminhoneiros e produtores rurais interditam rodovias após derrota de Jair Bolsonaro. A via Presidente Dutra foi bloqueada nos 2 sentidos em Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro. Em São Paulo, registrados 2 pontos de protesto na BR-116 e na BR-153. Manifestações também ocorreram em Santa Catarina e no Mato Grosso e em outros 8 estados. Os caminhoneiros são contra a vitória de Lula e pedem a intervenção do Exército. O líder da categoria, Wallace Landim, diz que não apoia os atos e que eles são pequenos e pontuais. Será que a loucura começou ou é só um fato isolado, né? Houve manifestações várias vezes de apoio ao presidente Bolsonaro, né, José? Inclusive no 7 de setembro, lá em Brasília, eles proibiram a entrada de caminhões, né, lá na Praça dos Três Poderes. Houve uma ação da polícia nesse sentido. Vários momentos eles se manifestaram favoráveis ao presidente, que ele tem uma boa relação com a categoria. Recentemente ele está pagando ainda o auxílio caminhoneiro, não é? E tem uma questão ideológica que desde o começo ele se posicionou, desde aquela greve na época do governo Temer, né? Ele já se posicionou naquele momento favorável à categoria. Agora a gente vê que tem uma divisão, não é? Porque inclusive o Chorão, que foi um dos líderes naquele momento, ele já se posicionou contra.
não é? A bancada também dos caminhoneiros no Congresso contra essa manifestação, que é das mais danosas que o país pode ter. Nós mergulhamos numa recessão no governo Temer quando os caminhoneiros interromperam o transporte de mercadorias. Então, e há tem líderes implicações, no comando não é? disso para serenar os ânimos, então, né, Denise? Tem, mas resta ver, porque depois da divulgação desses vídeos, dessas declarações, a mobilização aumentou. Olha só. Então é preciso que haja uma atuação efetiva nos estados. Já são 7 estradas federais que estão com pontos de interrupção e aqui em São Paulo nós temos 3 estaduais também interrompendo o trânsito, e não só mercadorias, as pessoas também, não é? E é um problema muito sério. É preciso ter uma estratégia muito bem definida. Na época do governo Temer, nós vimos todas as forças do governo, estaduais. Naquela época eu lembro que Márcio França atuou muito nas negociações para conseguir a liberação aqui por São Paulo, para se chegar a um acordo. Liderou esse negócio. A negociação, sim, ele conseguiu alguns benefícios para a categoria, na questão do peso do eixo, de quanto que eles pagavam em pedágio, que está valendo até agora. Então você tem que ter uma liderança forte para controlar. Agora não é assim que você se manifesta contra resultado de eleições, né? Parando o país. Estradas interrompidas e vem aí na quarta-feira o feriado de finados. Muita gente vai viajar. Exatamente. Agora 5h42. A hora, 5h42. Vamos continuar com o noticiário, o desenvolvimento das nossas manchetes. Índice de abstenções no segundo turno é o menor desde 2006. Foi de 20,58%, totalizando 32.200.000 eleitores. É a primeira vez que a abstenção no segundo turno é menor do que no primeiro. Os votos em branco somaram 1.700.000, ou 1,43% do total. Primeiro desafio do presidente eleito: negociar com o Congresso o orçamento de 2023. Lula terá que conseguir uma licença para gastar no primeiro ano de governo e abrir caminho para as promessas de campanha, como preservar o Auxílio Brasil de R$600. A primeira tarefa será formar a equipe de transição. Vice-presidente eleito Geraldo Alckmin é o mais cotado para coordenar a equipe. Os nomes deverão ser divulgados na próxima quarta-feira, dia 2. Resta ver se haverá equipe de transição do outro lado, que esse é um grande questionamento que está sendo feito. Até agora o presidente Bolsonaro ainda não se manifestou em relação ao resultado das eleições, o que foge completamente do tradicional, do ritual que se tem, né, nas eleições, e não se sabe, né? Guedes até se manifestou dizendo que ele pode fornecer os dados necessários. A economia é uma das áreas estratégicas em que se precisa de mais informações, mas não é só isso, não é? Geralmente você tem uma equipe de transição para que as várias áreas de governo passem as informações até para continuidade de projetos. Vamos ver como vão se portar os líderes bolsonaristas que foram eleitos em grande maioria e compõem agora o parlamento brasileiro. O Brasil precisa de paz. Fundamentalmente precisa de paz para caminhar na vida, porque o mundo não está fácil. Não está fácil. 5h45. A hora, 5h45. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Espaço para o repórter Fernando Martins. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para que a União adote em 60 dias as providências administrativas necessárias para a reativação do Fundo Amazônia e não faça novas paralisações. Até agora, 6 ministros acompanharam o voto da relatora e presidente do STF, ministra Rosa Weber, favorável à ação apresentada pelo PSB, PSOL, PT e Rede Sustentabilidade. Os partidos questionam a interrupção de novas ações decorrentes da extinção do Comitê Técnico e do Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Para Rosa Weber, não há dúvida sobre a competência do Poder Executivo para alterar políticas públicas sob sua responsabilidade, mas a desconstituição de uma política financeira bem-sucedida no combate à degradação ambiental, sem a criação de um outro órgão administrativo, viola o princípio constitucional que proíbe o retrocesso em direitos fundamentais e representa omissão do governo em seu dever de preservação da Amazônia. Os contratos de doação celebrados entre o BNDES e os doadores prevêem expressamente a existência da governança que era realizada por meio do COFA e do CTFA,
os quais, conforme mencionado, foram extintos pelo Decreto 9.759 de 19. Dessa forma, sem prejuízo de inquestionável prerrogativa do governo brasileiro de promover alterações em atos normativos de sua competência, a extinção destes comitês alterou as condições nas quais os contratos foram celebrados e pode ensejar a suspensão do uso dos recursos e ou a devolução aos doadores daqueles não utilizados. Segundo a ministra Rosa Weber, o fundo está paralisado desde 2019, sem poder investir os mais de 3 bilhões de reais que tem em caixa em novos projetos de preservação ambiental e no combate ao desmatamento e às queimadas na região. O entendimento foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Dias Toffoli. O único a discordar até o momento foi o ministro Nunes Marques, alegando que o governo exerceu uma opção política legítima em relação ao Fundo Amazônia e que não caberia ao judiciário interferir no caso. O julgamento vai prosseguir na próxima quinta-feira, dia 3 de novembro. Com informações da Rádio Agência Nacional, Fernando Martins para o Conexão Nacional. Horário de Brasília, 5h47. A hora. 5h47. Denise Campos de Toledo. Joseval, eu estava falando a respeito desse Fundo Amazônia e uma coisa que gerou uma expectativa muito favorável, que eu falava até da repercussão no exterior, que nós tivemos vários líderes se manifestando, é a possibilidade de avanço de negociações comerciais, né? Nós tivemos os líderes aí do Mercosul se manifestando favoráveis a uma integração maior, mas aí precisa haver o intercâmbio entre Mercosul e a União Europeia, porque há uma negociação também com a União Europeia, que esbarrou naquelas questões ambientais, que é outra mudança que a gente deve ter muito importante na gestão do governo em termos de política econômica, é a questão ambiental, que é importante hoje para o agronegócio. A gente sabe que o agronegócio, boa parte, torcia pela vitória de Bolsonaro, mas a questão ambiental é uma questão comercial hoje também. Não é relevante para que se tenha espaço para a comercialização dos produtos. O consumidor quer aquele carimbo verde, a origem do produto, né? Então, eu acho que pode facilitar, né? O Brasil está de volta a essas macro-negociações. Integrou o discurso do Lula, né? Exatamente. Ontem, falando exatamente sobre a questão ambiental e falando sobre que a questão ambiental não é apenas brasileira, é do planeta todo, né? Já abrindo espaço para uma negociação lá fora com os grandes países que têm interesse na pureza do ar. E tem a volta de Marina Silva agora também, que é uma grande representante dessa área, e foi um dos motivos dela ter voltado a trabalhar na campanha junto com o Partido dos Trabalhadores, porque eles tinham rompido, ela também teve candidatura própria, e ela aceitou com a inclusão de coisas prioritárias para ela no programa de governo a ser lançado. Por isso que Lula insistiu muito ontem no discurso dele, que não é uma vitória dele ou do PT, é de uma frente que quer reorganizar o Brasil e pacificar, como você falou, que é importante fazer o país voltar a crescer, né? E sobre esse assunto, Noruega anuncia que vai retomar ajuda financeira contra o desmatamento na Amazônia no Brasil. Apoio que estava congelado no governo Bolsonaro foi confirmado nesta segunda-feira. O governo norueguês declarou que a colaboração entre os dois países é historicamente positiva. E vê com preocupação o aumento no índice de desmatamento durante o governo Bolsonaro. O Lula disse que vai prender os caras, os criminosos que cortam a árvore. Ele falou que a árvore em pé vale mais do que um caminhão de madeira serrada. Uma árvore. Então integrou o discurso dele. É o combate mesmo, é a questão da mineração em áreas demarcadas, o desmatamento, faz parte de toda uma nova postura que era muito cobrada internacionalmente, não é uma questão de divergência política interna. No exterior, o Brasil era muito cobrado em relação a isso, né? Cemitérios de São Paulo ficarão abertos das 7 da manhã às 6 da tarde no feriado de finados. A SP Trans fará uma operação especial no transporte público para facilitar o acesso aos cemitérios. Na quarta-feira, dia 2, bancos, agências dos Correios e do INSS estarão fechados. Os shoppings abrirão em horário especial de feriado a partir das 2 da tarde.
Acadêmicos do Tatuapé anuncia o samba enredo para o Carnaval de 2023. Tatuapé canta para ti, do caminho do ouro à economia azul. Samba celebra a história e a beleza da cidade de Paraty, do Rio de Janeiro. A escola, que já foi campeã por 2 vezes no Grupo Especial de São Paulo, também comemora os 70 anos de sua fundação. O Brasil está precisando um pouco de samba, viu? Alegria. Não, e sinceramente, eu conheço bastante o desfile de escola de samba, porque na minha profissão, eu narrei, antes da televisão, eu narrei vários desfiles da escola de samba no Rio de Janeiro, junto com Israel Gimpe, os cariocas, etc. E ali eu vim descobrir que é o maior teatro popular do mundo. 8, 10 mil figurantes, o desenvolvimento de uma história, como agora a história do ouro em Paraty, né? Paraty. Tatuapé canta Paraty. É aquela... Isso. Eles levavam ouro subindo a serra no lombo das mulas e atravessavam toda a serra para levar o ouro, que ele pudesse então depois ser transportado já em Paraty para Portugal. Isso que eu falo, é um teatro, é o maior teatro popular do mundo. 8 mil pessoas contando uma história do próprio país. Eu acho muito bonito. E eles capricham na busca, na pesquisa, para samba enredo, para tudo. Se as pessoas prestarem atenção, eles contam a história não só do Brasil, eles contam muitas histórias, não para poder passar toda a mensagem em relação a determinados assuntos. Eu acho que é uma coisa muito bonita, o trabalho que é feito, e tem toda uma disputa. Agora, você falou de alegria, daqui a pouquinho tem a Copa do Mundo, né? Essa Copa do Mundo esquisita perto do Natal, mas começa dia 20 de novembro. Eu pensava, na minha cabeça aquilo era na Ásia e o jogo ia ser de madrugada, que nem no Japão. Eu também. Não, é do lado do Pacífico aqui, então vai ser à tarde. Horário normal para assistir. Horário normal, exatamente. Falha no Instagram suspende contas de usuários desta segunda-feira. O bug que impede o acesso à rede social afeta perfis no Brasil e também em outros países. Ao acessar o aplicativo, vem a mensagem da suspensão sem qualquer motivo. O Instagram pede desculpas e diz que está investigando o problema. Olha, sabe que eu notei isso daí? Eu achei que as pessoas estavam com raiva de alguma coisa que eu fiz. Porque eu perdi muitos seguidores de ontem para hoje. Foi curioso. Aí foi diminuindo, assim, sabe quando você percebe? Eu falei, olha, o que eu fiz? Porque tem essa coisa assim no Instagram, mas eu notei e depois as pessoas começaram a chamar atenção para isso, que veio um aviso da conta que teve problema. A minha é verificada, ainda bem que não tem problema. Você assustou, hein? Não me assustei. Fazer o quê? Se as pessoas estão satisfeitas com o que eu falo, fazer o quê? Bem, vamos em frente. Vamos lá. Não dá para agradar todo mundo. De jeito. Olha, eu vi uma mensagem hoje na internet, o Ciro Gomes, falando impropérios, que eu achei estranho. Aquilo para mim parece fake news. Não é possível que o Ciro esteja com essa loucura na cabeça. Para mim é fake news. Quem assistir, tome cuidado. Com muita coisa. A montagem agora é muito bem feita e é deepfake, que consegue montar vídeos mudando a voz das pessoas. É uma coisa impressionante. Você olha, se eles fizerem uma montagem com você, você tem a impressão que é você mesmo. Não sei se é o Ciro, mas o Miller me mostrou, eu ouvi, parece a voz do Ciro. Não, parece a voz, mas eles conseguem pegar a voz. Diz que vai chamar o exército para tomar conta do Brasil, para interferir, fechar o Congresso. Isso é loucura. É igual 64. Jamais o Ciro faria não isso. Faria. Até ele votou tranquilo ele é socialista, ontem. Ele é de esquerda também, está junto com o Lula. Pô, não tem cabimento. Ele votou tranquilo ontem, disse que seguiu a orientação do partido, é isso. Agora 5 minutos para 6. A hora, 5 para 6. Jornal. Conexão Nacional. Em São Paulo, 18 horas. A hora, 18 horas. E agora os destaques, as manchetes da próxima meia hora de Conexão Nacional.
Lula se encontra com o presidente da Argentina em São Paulo. Alberto Fernandes parabenizou o amigo e lembrou da afinidade política entre eles. Primeiro desafio do presidente eleito: negociar com o Congresso o orçamento de 2023. Lula terá que abrir caminho para as promessas de campanha e preservar o Auxílio Brasil de R$600. Fernando Haddad continua em alta no PT, apesar da derrota nas urnas. Sem cargo eletivo, ele é cotado para assumir um ministério do futuro governo Lula. Noruega retoma ajuda financeira contra o desmatamento na Amazônia no Brasil. Apoio que estava congelado no governo Bolsonaro foi confirmado após a vitória de Lula. Caminhoneiros e produtores rurais interditam rodovias após derrota de Jair Bolsonaro. Bloqueios ocorreram em pelo menos 13 estados do país, impedindo a passagem de veículos. Em São Paulo, manifestação na Via Dutra prejudica passageiros na rodoviária do Tietê. A venda de bilhetes para o Rio de Janeiro foi suspensa nesta segunda-feira. Governador eleito escala Fifi Domingos para coordenar a transição em São Paulo. Tarcísio de Freitas descartou a participação do PSDB, mas admitiu bolsonaristas em seu governo. Luan Araújo, que ficou na mira do revólver de Carla Zambelli em São Paulo, presta depoimento à polícia. E denuncia a deputada federal por injúria, ameaça e lesão corporal. 18h02. A hora 6h02. Jornal Conexão Nacional. Denise Campos de Toledo. Joseval, nós estamos em contato agora, temos como entrevistado Aldo Fornazieri, que é cientista político, professor da Escola de Sociologia e Política e autor do livro Liderança e Poder. Aldo Fornazieri, boa noite. Boa noite, Denise. Olá a todos. Bem, vamos falar da repercussão da eleição de ontem, né? Chamou muita atenção o silêncio do presidente Bolsonaro, mas eu queria começar falando com você a respeito do discurso feito por Lula, né? Nós temos uma expectativa muito grande em relação à definição de equipe de governo, de modo geral, especialmente a equipe econômica, que é um lado sensível do governo, mas como é que será essa formação? Depois as condições de negociação, de articulação com o Congresso, mas quais os recados que você acha mais relevantes do que ele falou ontem? Bom, em primeiro lugar, eu acho que ele sinalizou claramente que ele vai constituir um governo plural. No discurso que ele fez ali junto aos manifestantes, aos apoiadores e tal, ele começou dizendo que a vitória não era dele pessoalmente, nem do PT, nem dos partidos que o apoiaram, mas era uma vitória do povo e da democracia. Depois também me chamou a atenção um pouco o discurso do Alckmin, que ele disse que somente o Lula poderia ter ganho a eleição. Eu acho que foram duas verdades que se complementaram. E isso, em parte, eu acho que engrandece o Lula, mas também é um pouco assustador, né? Pensar que somente o Lula poderia ter vencido essa eleição. E, aparentemente, é isso mesmo que aconteceu. Então, eu acho assim que todo o discurso foi no sentido de mostrar que o governo será plural. Eu acho que ele enfatizou muito o apoio que ele recebeu, em primeiro lugar, da Simone Tebet e da Marina Silva. Num segundo plano, também ele falou do Janones, de outras personalidades, mas o destaque foi para essas duas. Penso que elas têm condições de compor o ministério. Talvez a Marina, não sei se ela vai querer ou não, ou ela pode indicar alguém da equipe dela para ocupar a pasta do meio ambiente. Então, fora isso, acho que tem outras. Ele vai ter que contemplar outros partidos, inclusive partidos mais ao centro, centro-direita, para poder compor minimamente uma base mais sólida no Congresso, tendo em vista que as bancadas de centro-esquerda elas têm 138 deputados, e isso é muito pouco para dar uma solidez mais razoável para tocar o governo no Congresso. E a gente tem visto falar muito a respeito de quem pode integrar o governo, quem que sairia para formação do ministério. Estão falando nomes de muitos senadores. E o Senado pode ser um ponto sensível aí de negociação do futuro presidente Lula, porque houve uma maioria mais conservadora, não é? Então, se ele tirar o pessoal que está na linha de frente para a negociação, inclusive alguns que foram eleitos, isso pode fazer falta. Eu queria saber sua opinião a respeito disso. Então, isso vai ser levado em conta, porque não dá para ele colocar vários senadores no ministério e tem que ver quem é o suplente, porque o suplente pode ser um
uma pessoa com perfil mais conservador que vai criar problemas nas votações. Então, acho que esse balanço da composição da Câmara, do Senado e assim por diante vai ser considerado. E eu acho que é muito prematuro, digamos assim, ficar especulando. Claro que a imprensa tem que especular sobre possíveis nomes, mas a escolha eu acho que ela vai ser muito pessoal nesse sentido do Lula, né? Evidentemente que ele vai conversar com os partidos, mas penso que não vai ser aquela famosa porteira fechada dos outros governos. O que era a porteira fechada? O presidente entregava o ministério para o partido escolhia o ministro e a equipe do ministro. Eu acho que agora não. Então ele vai negociar os ministros com os partidos, mas ele vai querer escolher no âmbito dos partidos ministros com perfis mais adequados ao tipo de governo que ele quer montar. Exatamente, porque entre os nomes que estavam sendo cogitados, por exemplo, é Randolfo Rodrigues, aí o Flávio Dino, Jean Paul Prates, e são políticos experientes que podem ter um papel importante na articulação no Congresso, na tentativa de negociação de pautas do governo, não é? Agora tem que ver o balanço, né? Porque o Randolfo, ele teve um papel muito importante, mas é da rede. Quantos ministérios a rede vai ter? Então, tudo isso vai ter que ser considerado, né? Porque eu acho que tem bons quadros para compor o governo, mas o governo ele não vai ser composto apenas de bons quadros afinados com o Lula. O Lula vai ter que contemplar, digamos assim, um leque partidário para ter uma base minimamente sólida no Congresso, senão o governo não vai andar. Agora, se fala da possibilidade de aumentar para até 30 ministérios ou mais, por tudo que o presidente, quer dizer, o candidato Lula falou, inclusive para a defesa dos índios, da população indígena, volta de Ministério da Cultura, uma série de ministérios, desmembramento do Ministério da Economia, esse super ministério que ficou com o Paulo Guedes, que em algumas áreas não funcionou bem, como na indústria e comércio, não é? Eu acho que digamos assim, a tendência é que se criem uns 34, 35 ministérios, ou algumas secretarias especiais fortes, também pode ser uma saída. Eu acho assim que o número de ministérios, se ele ficar em torno de 34, 35, não é um problema muito grande, porque o ministério em si ele não acarreta um grande custo, né? Porque ele vai ter uma máquina, recursos ali, mais ou menos, que são destinados às diversas áreas, e ele não incha muito, digamos assim, em termos de funcionalismo, em termos de estrutura. Então, eu não vejo problema, assim, ele ter uns 34, 35 ministérios, ou talvez um número menor, em torno de 30, e algumas secretarias especiais fortes. Nós estamos conversando com Aldo Fornazieri, que é cientista político, agora Joseval Peixoto. Boa tarde, Aldo. Boa tarde. Você acha que ele vai ter muita dificuldade no parlamento, Aldo? Olha, eu acho que ele vai ter que negociar muito. Eu acho que é essa a perspectiva, porque ali tem partidos que podem ser suscetíveis à composição do governo. Por exemplo, o PSD do Kassab, setores do MDB, né? Eu acho que, nesse sentido, a Simone contempla esses setores, parte do PSDB também. Então, eu acho que ele vai compor, digamos assim, um campo político de centro-esquerda que vai dar uma sustentação a ele. E o resto ele vai ter que negociar. Não vai ser um governo que vai chegar e bancar. O próprio primeiro mandato, principalmente os 2 primeiros anos, foram um pouco isso, né? Depois, quando ele foi incorporando gente do PMDB, na época é que ele teve um pouco mais de facilidade. Mas, então, o Lula tem uma capacidade de diálogo muito forte. Eu acho que isso faz parte da história dele, desde do tempo do sindicalismo, né? Então ele vai compor essa base minimamente razoável, minimamente sólida, e o resto ele vai ter que negociar as pautas principalmente com o Centrão. E as sinalizações ali que o Arthur Lira deu ontem, próprios setores do PP, do atual ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, eles apoiaram o Lula no Nordeste. Então, eu acho assim que
vai ser um pouco difícil, vai ser um pouco trabalhoso, mas se espera que o Lula coloque em campo essa habilidade negociadora que ele sempre teve. Quando você antevê um número maior de ministérios, é a perspectiva de ter o que negociar lá no parlamento, Aldo? Eu acho que são as duas coisas. Uma para contemplar, digamos assim, a composição de uma base, e outra porque também eu acho que não dá para concentrar muito poder, e eu acho que o Lula é contra essa visão de ter superministérios. Ele não vai cometer, por exemplo, aquilo que ele cometeu no primeiro mandato, de ter 2 superministros, um que era o Palocci e outro que era o Zé Dirceu. Eu acho que ele já deu sinalização. Era pau feio lá em cima, viu? Como? Era um cacete feio lá em cima entre os dois. Nossa. Então, eu acho que essa perspectiva não tem. Então, ele não vai concentrar muito poder em nenhum ministério. Ele vai ser um ministério mais equilibrado em termos de poder. Eu acho, então, que a ampliação do número de ministros, ela vai contemplar essas duas coisas. Uma, ter espaço para alocação de aliados, de ampliação da base no Congresso, e a segunda coisa, não concentrar muito poder em nenhum ministério. Em terceiro lugar, eu acho que também especificar mais as ações de governo. Porque veja o caso do Paulo Guedes. Eu acho que foi um ministério que deixou muito a desejar. Talvez exatamente porque ele concentrou muito poder. Então, a especificação das atividades executivas do governo, eu acho que elas têm que ser mais bem pensadas, né? E seu livro Liderança e Poder, como é que vai? Teve um bom lançamento, eu acho que está circulando bastante, né? Um livro que faz uma releitura do Príncipe do Maquiavel, com a perspectiva de um olhar da política brasileira. Esse olhar, ele é implícito, não é explícito, né? Porque eu penso que nós vivemos uma brutal crise de liderança aqui no Brasil, né? Eu acho que essas eleições mostraram um pouco nisso. É um fenômeno, na verdade, mundial, porque se você olhar na Europa, temos um deserto de líderes. Depois que a Angela Merkel se retirou do campo, né, da ativa, digamos assim, sobraram poucos líderes significativos. E aqui no Brasil você viu que essa questão se não é o Bolsonaro, ninguém ganha se não é o Lula, ninguém ganha do Bolsonaro. Então temos duas lideranças que pontificam. Agora não se sabe como é que o Bolsonaro vai se comportar fora do governo. E aí, quer dizer, quem emergiu? Quem parece que emergiu um pouco é a Simone Tebet, mas ela está no início de uma caminhada nacional. Então, eu acho que essa questão da liderança, ela é um problema que vem se colocando nos últimos tempos, tanto em termos nacionais quanto em termos internacionais. E o livro procura dar uma contribuição para discutir esse problema da liderança. Algumas vezes eu falei aqui que essa diversidade de opiniões brutal que tivemos é muito bom para o país, porque quem for derrotado, eu falei, não estará sendo destruído, porque novos líderes poderão surgir. Gostaria da sua opinião a respeito. Eu acho que é verdade. Agora, qual que eu penso que é o problema do Brasil? A diversidade sempre é bom, a pluralidade sempre é bom, mas por outro lado, quer dizer, a fragmentação também é um problema. Porque aí você não consegue compor linhas de força que deem direção e sentido para o Brasil. E me parece que o que o Brasil não tem é exatamente direção e sentido. E nesse sentido, eu acho que a campanha deixou muito a desejar. Por quê? Porque, por um lado, foi uma campanha de xingamentos. Agressivo. O Lula olhou muito para o passado, e nós sabemos que o problema fundamental da política é olhar para o futuro. Então, o futuro foi o grande ausente dessa campanha. A perspectiva programática foi pouco discutida nessa campanha aqui. Saneamento e uma eficácia fiscal adequada. Então, acho que esses dois são os dois problemas imediatos. Até porque para o Lula ter um bom desempenho, principalmente nos 2 últimos anos, ele tem que sanear as finanças agora, senão ele não consegue. Que foi em parte, e aí eu acompanhei bem na época, foi em parte o que ele fez no primeiro governo. Os 2 primeiros anos do primeiro governo foram duros do ponto de vista fiscal, até causou certas rebeliões dentro do PT, e ele foi até mais duro do que
a política fiscal do FHC. Eu penso que, em certo sentido, ele tem que repetir a receita agora. Agora, Aldo, você falou que faltou falar do futuro, né, nas discussões dos debates políticos que nós tivemos para as eleições presidenciais. Agora, essa questão do futuro, junto com a economia, a questão fiscal, uma das coisas que mais preocupa o mercado financeiro, e a gente sabe que tem uma divisão interna no Partido dos Trabalhadores, que tem um grupo que ainda defende uma política econômica parecida com a que foi implementada por Dilma Rousseff, que não deu certo. Né, por mais que se fale que não havia ambiente político, não havia mesmo. Ela tentou uma guinada quando ela chamou Joaquim Levy para o Ministério, mas aí não dava mais tempo porque já havia um embate total com o Congresso, início de processo de impeachment logo depois, mas na verdade deu muito errado. Né, e parte da crise econômica veio da implementação dessa política, não só da questão política de fato, não é? E tem a postura do presidente Lula, do ex-presidente Lula, daquele primeiro governo dele, quando Henrique Meirelles estava à frente do Banco Central, que é o que inclusive fundamentou o apoio de Henrique Meirelles à eleição dele, e também de outros políticos, economistas que falavam em democracia, mas confiavam naquele primeiro governo Lula. Como é que você acha que vai ficar essa disputa interna do partido? Porque na semana passada saiu, inclusive, uma carta que não foi bem recebida, né? Era uma carta que tratava de temas econômicos e colocava alguns desses pontos. Ele fortalecer de novo a atuação de bancos estatais, a questão de privatização. Hoje nós tivemos uma queda forte das ações da Petrobras, o que tem a ver com o posicionamento dele em relação ao refino de petróleo, para que o Brasil não tenha que depender tanto de importação. Que ala que pode vencer nesse momento? Então, eu penso que essa é uma questão crucial, né? Quer dizer, qual a política do governo em relação às estatais? E nesse sentido, eu acho que a política da Dilma foi efetivamente equivocada. E por isso até que há uma reticência em relação ao Mercadante ocupar um posto significativo nessa área, porque ele foi um dos chefes daquela política da Dilma. Eu penso que o Lula tem que ter muito cuidado, porque qual que é o problema das estatais? As estatais, a maioria delas, por exemplo, no caso da Petrobras, são empresas de economia mista. E eu penso que é um equívoco você fazer política pública de preços dos combustíveis pela empresa. Que o governo tenha uma política de combustíveis, tudo bem, mas ela tem que ser uma política do governo sem a utilização da Petrobras. Porque aí você preserva a empresa e aí você cria outros meios, outros mecanismos para fazer uma política pública, talvez com um fundo, alguma coisa assim, porque senão você vai terminar... eu penso que efetivamente a Dilma quebrou a Petrobras. E isso não pode acontecer, porque, quer dizer, ela comprava petróleo, gasolina mais cara lá fora e vendia mais barata aqui dentro. Eu acho que essa ideia do subsídio a combustíveis fósseis, eu pessoalmente não vejo com bons olhos. Eu acho que você tem que subsidiar combustíveis, tem que ser combustíveis sem que eles poluam o meio ambiente. Essa questão ambiental, eu penso que ali sim, você criar uma política econômica que gire em torno da estratégia ambiental. Sem isso, o Brasil não vai dar um passo significativo rumo ao futuro. O futuro é criar uma economia verde, uma economia descarbonizada, que essa é a grande aposta que está sendo feita no mundo. A própria Europa, por conta da crise ali, em função da guerra da Ucrânia, ela pode dar um passo gigantesco e se colocar na frente, na vanguarda da economia descarbonizada. E amanhã ou depois, quer dizer, se o Brasil não der esse passo significativo, e ele tem todas as condições para dar esse passo significativo, ele vai sofrer pressões internacionais. Aldo, e esse esfacelamento da Petrobras a que você se referiu, levou também o etanol, né? Exatamente, quer dizer, a própria indústria do etanol, ela foi enfraquecida nesse sentido. E me parece que é uma indústria que ela tem que ser preservada e estimulada, porque ela caminha nesse sentido de um combustível do futuro.
Agora, Aldo, tem a outra questão de articulação política, que é um ponto que eu acho que vai ser muito observado do PT, que já vem sendo criticado também do presidente Bolsonaro, que é o tipo de negociação que se faz com o Congresso. Nós tivemos um passado mensalão, agora nós temos as emendas do relator, orçamento secreto, é como se tudo tivesse de passar por um processo de corrupção, de compra de apoio da base política. Como é que se pode virar esse jogo, sendo que Lula certamente vai ser muito mais observado nessa questão do que foi o atual governo, embora também seja criticado, essa questão do orçamento secreto, e a gente não sabe nem se esse orçamento não vai ser institucionalizado de fato antes que venha 1º de janeiro com a posse do novo Congresso, Talvez tenha alguma medida anterior. Bom, se eu pudesse dar um conselho ao Lula, na verdade eu daria com 2 palavras de ordem: desmatamento zero e corrupção zero. Porque eu acho assim que o PT tem que se dar por conta que o antipetismo e, em grande medida, o antilulismo, ele teve um eixo muito forte e estruturante aqui nessa campanha por conta do tema da corrupção. E é um tema que o PT não resolveu. Então não adianta dizer, olha, é isso, é aquilo, não foram os outros partidos que se corromperam, porque é um tema que paira, é uma nuvem que paira sobre o PT. É uma sombra que paira sobre o PT. Então, corrupção zero. Quanto à questão do orçamento, eu acho que o Lula vai buscar um meio termo, até por conta da força escassa que ele tem no Congresso. E qual que seria um meio termo? Manter alguns mecanismos de emendas parlamentares mais transparentes. Quer dizer, então, fazer uma concessão para os parlamentares nesse sentido, mas sem o caráter secreto dessas emendas. E até eu acho que com isso ele pode contar com o apoio do Supremo, Eu acho que o Supremo não vai interferir na questão do formato das emendas parlamentares, mas ele pode interferir na questão do caráter secreto das emendas. Então, eu acho que, para mim, eu penso que o meio termo que ele vai buscar é exatamente esse. E ali, então, é do jogo, desde que haja transparência, que a sociedade possa fiscalizar, que a sociedade possa se pronunciar, tudo bem, é do jogo. Então, esse meio termo me parece que ele vai ser buscado. Agora, o problema da corrupção é um problema fundamental se o PT quiser ter um futuro minimamente tranquilo e se ele quiser, digamos assim, diminuir esse choque da opinião pública, de parcela significativa da opinião pública, com o tema da corrupção que ela tem em relação ao partido. Eu assino embaixo, viu, Aldo? Sou o segundo. Mas isso que se espera, sem dúvida alguma, que as relações possam ser melhores. Agora, o problema é essa história de governo de coalizão aqui no Brasil, que é um vício, é uma armadilha que se criou na estrutura política, que é difícil escapar, O problema é que não é nenhuma armadilha, é uma necessidade. Quer dizer, você não consegue governar aqui se você não tiver dado o caráter extremamente plural e desregulamentado do nosso sistema partidário, quer dizer, temos 20 e tantos, agora não sei quantos partidos que ficaram com um assento na Câmara e no Senado, mas é um número ainda bastante significativo, não sei se diminuiu, eram 27, 28. Quer dizer, então, o presidencialismo de coalizão é uma necessidade, não tem como escapar disso. O problema é exatamente se você faz essa coalizão em padrões minimamente republicanos ou se faz essas vias escusas, como foi no caso do mensalão, como foi essa coisa do Bolsonaro, do orçamento secreto e assim por diante. O que tem que ser feito é uma negociação transparente. Colocar na mesa qual é o caráter dessa negociação. E aí eles poderiam até se espelhar na experiência que a Alemanha teve recentemente na composição do governo do atual primeiro-ministro. Ele negociou lá com 3, 4 partidos, não sei quantos, e no término do processo da negociação, eles fizeram um documento público com um programa da coalizão. Uma coisa foi o programa que o primeiro-ministro do Partido Social Democrata defendeu, e ele teve que compor para formar a maioria. E aí, então, ele fez um outro documento, que foi um documento da coalizão,
E aí fica uma coisa transparente. A sociedade sabe o que é essa composição. Agora, antes de encerrarmos, Aldo, eu queria saber como é que você viu a manifestação do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o que podemos esperar em termos de gestão, em termos de apoio político que ele vai buscar. Ele já se aproximou, por exemplo, do PSDB, teve o apoio do atual governador Rodrigo Garcia, da ala jovem do PSDB, pelo menos uma boa parte. Como é que vai ser a relação dele com o ex-presidente Bolsonaro mais à frente, com o bolsonarismo de modo geral e com o governo Lula? Eu acho que com o governo Lula, eu acho que ele já declarou ontem, né, ele vai ter uma relação pragmática. Como se fala por aí, o Tarcísio não é uma pessoa ideológica, ele é um técnico, né, e ele enfatiza muito essa ideia de um governo técnico, de uma composição técnica, mas ele não vai poder escapar de também alocar elementos políticos. Ele tem, o vice-governador dele é do PSD, do Kassab, então ele vai compor com o Kassab, né? E com parte do PSDB, que já deu apoio e uma sinalização. Então, acho que ele vai tentar compor também uma coalizão minimamente estável que lhe dê sustentação na Assembleia Legislativa. E quanto ao governo em relação ao Bolsonaro, eu acho que vai depender muito da conduta do Bolsonaro. Se o Bolsonaro continuar com uma política estridente de tensionamento do país, eu penso que o Tarcísio, pouco a pouco, ele tende a se afastar, exatamente porque ele vai ter necessidades de uma postura, de uma conduta pragmática do governo para poder viabilizar o governo. Ele não vai viabilizar o governo se ele entrar na luta ideológica aqui em São Paulo. Então, e ele vai ser contido pelos eventuais aliados que ele vai agregar aqui para compor o seu governo. E, Aldo, para fecharmos mesmo, como é que você vê o silêncio do presidente Bolsonaro? Eu acho que não é surpreendente, né? Embora não seja adequado, não é surpreendente. Eu acho que podemos dizer, dada a margem pequena que foi a eleição, que o Bolsonaro se autoderrotou. Porque se ele tivesse tido uma postura de sensatez no governo, provavelmente ele iria ganhar, ele iria ampliar, porque ele poderia ter o apoio do bolsonarismo raiz que ele sempre teve, né? Eu acho que não ia desagregar, e podia ampliar para setores mais de centro, mas ele radicalizou muito e cavou a sua derrota, né? Então, eu acho que a conduta do silêncio não é adequada. Eu acho que, inclusive, ele poderia recuperar uma certa credibilidade em função de todo o tensionamento que ele provocou, se ele reconhecesse a derrota ainda ontem, eventualmente telefonasse para o Lula. Era uma postura de sensatez. Então, ele está perdendo mais uma oportunidade. Ele cavou muitos buracos para ele durante o governo e está cavando mais um agora na saída. A expectativa é que ele reconheça a derrota, mas com críticas ainda ao processo eleitoral, tanto que ele conversou com o ministro da Justiça, ele está querendo saber como é que foi a apuração paralela que foi realizada pelas Forças Armadas. Ele teve algumas reuniões, embora não tenha se manifestado ainda. Então pode vir alguma crítica por aí, não é? Pode vir, mas é inconsequente, porque eu acho que o bom senso nacional sabe que a conduta do TSE ela foi para preservar a democracia, para que houvesse as eleições. Nesse sentido, nós temos que louvar o TSE e louvar o Alexandre de Moraes, porque eles garantiram essa eleição, sem interferir no resultado. Porque eu vi que até na imprensa americana surgiram críticas ao Alexandre de Moraes, ao TSE, por ter uma postura muito dura com as fake news, porque eventualmente elas agrediriam a liberdade de expressão. Eu acho que não é isso, porque veja o seguinte, quer dizer, até nós, nesses 3 dias últimos aqui, foram lembrados os 100 anos de ascensão do Mussolini na Itália. O Mussolini fez uma marcha sobre Roma, né? E o rei Vítor Emanuel, ao invés de decretar estado de emergência, convidou Mussolini para compor o governo. Deu no que deu. Então eu acho assim que
se a democracia é atacada pelas próprias frestas e pelos próprios instrumentos de democracia, ela então sofre um ataque violento, uma excepcionalidade de ataque. Quem defende a democracia e as autoridades que defendem a democracia, que cabe a defendê-la, que são principalmente os tribunais superiores, tem que usar a excepcionalidade da lei para garantir a democracia. Porque nós não podemos admitir que a democracia seja destruída usando os próprios mecanismos da democracia. E me parece que era isso que estava em jogo. Perfeito. Nós ouvimos o Aldo Fornazieri, cientista político, professor da Escola de Sociologia e Política e autor do livro Liderança e Poder. Aldo, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. E ele falando tudo isso, eu me lembrei da grande frase de Churchill. A democracia é o pior dos regimes, com exceção de todos os demais. 18h33. A hora, 6h33. Jornal. Conexão Nacional. Agora 18h35. A hora, 18h35. E as manchetes da próxima meia hora final de Conexão Nacional. Lula se encontra com o presidente da Argentina em São Paulo. Alberto Fernandes parabenizou o amigo e lembrou da afinidade política entre eles. Primeiro desafio do presidente eleito: negociar com o Congresso o orçamento de 2023. Lula terá que abrir caminho para as promessas de campanha e preservar o Auxílio Brasil de R$600. Fernando Haddad continua em alta no PT, apesar da derrota nas urnas. Sem cargo eletivo, ele é cotado para assumir um ministério do futuro governo Lula. Noruega retoma ajuda financeira contra o desmatamento na Amazônia no Brasil. Apoio que estava congelado no governo Bolsonaro foi confirmado após a vitória de Lula. Caminhoneiros e produtores rurais interditam rodovias após derrota de Bolsonaro. Bloqueios ocorreram em pelo menos 13 estados do país, impedindo a passagem de veículos. Em São Paulo, manifestação na Via Dutra prejudica passageiros na rodoviária do Tietê. Vendas de bilhetes para o Rio de Janeiro foram suspensas nesta segunda-feira. Governador eleito escala Fife Domingos para coordenar a transição em São Paulo. Tarcísio de Freitas descartou a participação do PSDB, mas admitiu bolsonaristas em seu governo. Luan Araújo, que ficou na mira do revólver de Carla Zambelli em São Paulo, presta depoimento à polícia. E denuncia a deputada federal por injúria, ameaça e lesão corporal. Agora, 18h37. A hora, 18h37. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Espaço para o companheiro Fernando Martins. E após proclamada a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes do Senado e da Câmara se manifestaram. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente eleito vai ter de trabalhar para reunificar o Brasil. Pacheco elogiou o processo de apuração e disse que as eleições mostraram a confiabilidade das urnas eletrônicas. E no final o que identificamos foi a segurança, a lisura, a confiabilidade das urnas eletrônicas que deram, como sempre dizíamos ao longo de meses e anos, quando se questionava as urnas eletrônicas, deram um resultado fidedigno da vontade popular de cada voto depositado nelas. Portanto, isso também acabou sendo uma questão superada em função desse trabalho duradouro e constante das instituições na afirmação da confiabilidade da justiça eleitoral, das urnas eletrônicas e da nossa pujante democracia. Em relação à transição, o presidente do Senado garantiu que os parlamentares trabalharão para discutir e votar as propostas que faltam nos 2 meses finais de governo. Ele prometeu que a transferência de informações para o próximo governo será a mais eficiente possível. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou que a decisão dos brasileiros na escolha do próximo presidente da República jamais deverá ser contestada. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um país soberano, justo e com menos desigualdades. As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas,
de um Estado menor e mais eficiente. Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério. Segundo Arthur Lira, o Brasil deu mais uma demonstração da vitalidade e da força de suas instituições. O parlamentar afirmou que o momento é de pacificar o país e construir novos pontos para melhorar a vida dos brasileiros. Com informações da Rádio Agência Nacional, Fernando Martins para o Conexão Nacional. Agora 18h39. A hora, 18h39. Bom, até agora nós só falamos da política nacional por causa da conclusão da eleição, mas quero saber o mundão como é que está, Denise Campos Vitória. O mundão continua confuso, José, bastante confuso, e aí vai ter implicações por aqui também. Nesta semana, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele vai ter uma nova reunião. A expectativa é de mais um aumento dos juros. Você que ia contratar o Guedes? Ah, não, acho que não. Não, olha, Guedes operava no exterior, mas como investidor, né? Verdade. Vamos ver o que acontece agora com ele depois dessa... Dizem que ele comentou hoje que tiraram um elefante das costas dele. Né? Não se sabe se é verdade, eu ainda não conversei com ele, mas era um grande desafio, né? Sem dúvida alguma. Terrível. Mas, enfim, deve subir, ter essa alta de 0,75 ponto percentual dos juros. A quarta vez lá nos Estados Unidos. Isso leva a faixa, os juros básicos dele para a faixa de 3,75 a 4%. Para a gente parece pouco, né? Que a gente está naquele 13,75, estacionado nesse patamar. Para os Estados Unidos é muito e para o mundo é uma taxa muito alta. Porque os títulos americanos são considerados de risco zero. Então, quando há uma rentabilidade maior, há um desvio de investimentos de outros mercados para o mercado americano. E a alta dos juros não deve parar nesse percentual, porque eles têm uma meta de inflação de 2% e está muito acima disso. Então, o objetivo do Banco Central de lá é dar um aperto na economia com a elevação dos juros. Ele já tem retirado dinheiro também de circulação e até que ele consiga trazer a inflação para esses 2% ao ano. Então, para chegar nisso daí, ele pode ter de promover um aperto maior, assim como está acontecendo na Europa. Na semana passada, o Banco Central Europeu também elevou os juros, mesmo com crise de energia provocada pela guerra da Ucrânia, por causa da Rússia. É um desafio ainda maior. Né? No Reino Unido também os juros estão subindo e eles enfrentam o problema de energia, enfrentam as consequências do Brexit, que foi a separação. Né? Então tem todo um problema político também, troca de primeiro-ministro. Mas é isso, o mundo precisa controlar a inflação porque é um fator muito nocivo em termos de poder de compra, mexe com popularidade dos governos. Então é isso, fica essa expectativa. A decisão do FED vai sair no feriado aqui do Brasil. Então depois do dia seguinte a gente vem ver como é que é. Ver como é que vem a ressaca, né? É isso. Ora, horário de Brasília, 18h42. A hora, 6h42. Jornal. Conexão Nacional. Agora, o esporte. Agora, Luiz Carlos Quadralouro, linha aberta, acompanha. Amigos do Conexão Nacional da Rádio Capital, falando um pouco aqui de esportes. Ontem data cívica, mas a vida continua. Muita gente que perdeu chora, muita gente que ganhou tá feliz. O futebol não para. Hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo. Abre-se a 35ª rodada. O jogo será em Fortaleza, Ceará e Fluminense. O Ceará, com 34 pontos, está dentro da zona de rebaixamento. Precisa vencer de qualquer jeito. E o Fluminense está no chamado G4, que agora já virou G6, com a vitória do Flamengo na Copa do Brasil e também na Libertadores. Tem 58 pontos ganhos e ainda sonha em fazer mais alguns até a última rodada, dia 13 de novembro. O Campeonato Brasileiro termina antes por causa da Copa no Catar. O Flamengo, campeão da América, voltou ontem com festa no Rio de Janeiro. Apesar do pedido da Secretaria de Segurança, houve uma recepção no Galeão. Até o candidato à presidência, à reeleição, Jair Bolsonaro, esteve presente, né? Para mostrar um pouco a cara, tirou fotos, mas alguns jogadores se recusaram a
se fotografar com o presidente atual. Everton Ribeiro e Davi Luiz se afastaram e foram tratar da sua vida. Ao que se sabe, eles eram apoiadores mesmo do candidato Lula, que acabou vencendo as eleições. Hoje, outro que apoiava Bolsonaro, o Rivaldo, disse nas redes sociais que a derrota do Jair foi como se fosse a derrota da Copa de 98 na França. Nem tanto, Rivaldo, nem tanto. Depois de 4 anos você ganhou também no Japão e na Coreia. Faz parte. Vida que segue é ganhar e perder, e você já devia saber disso, meu caro Rivaldo. O Flamengo, que volta a trabalhar agora pensando só no brasileiro, como campeão da Copa do Brasil, da Libertadores da América, já está na Libertadores do ano que vem, abre espaço inclusive para outras equipes nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, já que o Flamengo também está disputando lá em cima com 61 pontos. E recebe nesta quarta-feira, feriado nacional de 2 de novembro, o Corinthians no Maracanã. Alguns jogadores, como por exemplo o contundido Arrascaeta, sente muito a pubalgia. Esse jogador deve ser poupado, talvez até a Copa não jogue mais o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo. Vitor Pereira, técnico do Corinthians, está suspenso e não ficará no banco de reservas do Corinthians lá no Maracanã. Como eu disse, Campeonato Brasileiro voltando forte já no seu funil, e na quarta-feira, além desse jogo do Flamengo, o Palmeiras pode ser campeão brasileiro oficialmente. Já é, né? Mas realmente falta confirmar na matemática. À tarde, 16 horas da quarta-feira, o América receberá o Internacional de Porto Alegre no Independência. Se o Inter não vencer esse jogo, se empatar pelo menos, o Palmeiras entra em campo já campeão contra o Fortaleza. Não será mais alcançado pelo time lá do sul do país. Jogo no Allianz, às 21h30, e o Palmeiras deve fazer a sua festa de campeão nesse jogo. Falamos de futebol aqui no Conexão Nacional da Rádio Capital. Agora, as informações do clima, do tempo. Com a Clima Tempo. Nesta terça-feira, 1º de novembro, a forte e grande frente fria ainda continua avançando sobre o país. A entrada do ar polar já diminui bem as temperaturas em grande parte do sul, sudeste e até mesmo da região centro-oeste. O dia começa muito frio e não se descarta a possibilidade de neve ou de outras precipitações invernal nas áreas de Serra de Santa Catarina. Tem previsão de geada em parte do centro, também sudoeste e norte do Rio Grande do Sul, incluindo a região de Bagé. O dia vai ser muito frio mesmo com a presença do sol na região de Uruguaiana e na capital Campo Grande. As temperaturas diminuem bem em todo o sudeste do Brasil, incluindo o estado de São Paulo. Ainda tem previsão de garoa ao longo do dia e a chuva mais forte se concentra nas áreas de divisa com o estado de Minas Gerais. Mesmo assim, vai ser uma terça-feira, 1º de novembro, bem atípica e com céu mais nublado. Aumenta muito o risco de temporais na região do Vale do Rio Doce, em parte do estado do Rio de Janeiro, Brasília, centro e sul do Tocantins e também no estado de Mato Grosso. Ainda chove forte, o céu fica praticamente encoberto na região de Manaus e em grande parte do sul do Pará. Tem condições para friagem nos estados do Acre e também em Rondônia. As temperaturas também ficam mais baixas entre a madrugada e o amanhecer. Tempo firme e muito calor ainda na região de Teresina, em Fortaleza e Natal. Ainda chove no período da tarde em todas as demais áreas do interior do Nordeste. E no oeste da Bahia, aumenta muito o risco de temporais. Boa noite. Rádio Capital, Conexão Nacional, 18h49. A hora, 18h49. E os destaques e o desenvolvimento das matérias anunciadas nas manchetes de Conexão Nacional. Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia indicam responsáveis pela transição em São Paulo. O atual governador escalou o secretário Marcos Penido para coordenar o processo. O governador eleito nomeou o empresário Guilherme Afife Domingos. Afife foi o responsável pelo plano de governo de Tarcísio de Freitas. E também o assessor especial do ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes. Durante a transição, Penedo deverá fornecer à nova equipe detalhes do orçamento do Estado. Sobre o papel do PSDB na sua gestão, Tarcísio falou do esgotamento do atual governo e quer a renovação. O governador eleito disse como pretende conduzir esse período de transição.
Vamos montar a nossa equipe de transição. Basicamente, essa equipe vai ser constituída por pessoas que vinham trabalhando na elaboração do plano de governo. Então, a gente conseguiu montar um time técnico nessa fase, então a gente vai usar esse time técnico também na transição. Vamos iniciar a conversa com o governador Rodrigo Garcia, que na verdade já colocou todo o time dele à disposição. Vamos verificar como nós vamos trabalhar muito a questão das pessoas em situação de rua, a retomada da competitividade, a redução da carga tributária, aquilo que vai estar ao alcance do governador fazer, para que a gente possa realmente dar os primeiros passos firmes na direção de um São Paulo mais competitivo, um São Paulo mais forte. Tarcísio de Freitas admitiu que no seu secretariado haverá espaço para a equipe bolsonarista. Desde que tenha muita qualificação técnica, destacou o governador eleito de São Paulo. 18h51. A hora? 18h51. Jornal. Conexão Nacional. Jingles incríveis. Apresentação Décio Clemente. Olha, lá na década de 60, o governo brasileiro já começava a perceber a importância do nosso setor rural. E para ajudar o homem do campo, tiveram uma ideia espetacular. Eles fariam uma ação em parceria com a Volkswagen do Brasil, que ainda era nova por aqui, para oferecer aos agricultores rurais da época um Fusca pela metade do preço. E ainda financiado pela Caixa Econômica Federal, ou seja, uma moleza a perder de vista, ou seja, uma tentação. E para diminuir o custo do carrinho, eles resolveram tirar quase tudo dele. Tiraram todos os frisos, os retrovisores, os piscas dianteiros, as peças cromadas, tiraram as calotas, a tampa do porta-luvas foi para o espaço, os apoios de braços, tiraram os forros internos, a iluminação interna, o parasol, a regulagem dos bancos não tinha mais, vidros traseiros vinham fixos, o macaco vinha solto na porta-malas, tiraram até o emblema externo da Volkswagen. E o pior de tudo, o nome do carro que eles escolheram foi Fusca Pé de Boi. Que beleza, hein? Então vamos ouvir o jingle do lançamento do fabuloso Fusca Pé de Boi, que a Volkswagen quer esquecer. Vamos lá. Olha o pé de boi lá vai pro campo trabalhar de sol a sol. Vai, o pé de boi não escolhe estrada, é valente. De roupa esporte é mais barato, sendo Volkswagen ele é bom de fato. Olha, o pé de boi é bom no campo, na estrada ou na cidade. Sim, o pé de boi é qualidade, é irmão do Volkswagen Sedan. Ouviram? Pois é, como eu disse, o Volkswagen Pé de Boi vinha desprovido de todo tipo de acessório. E é claro que na época surgiu aquele tipo de brasileiro esperto que existe, né? Que viu naquele carrinho uma grande oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Era só comprar o pé de boi muito barato, equipá-lo com peças não originais e depois vendê-lo mais caro, como um Fusca quase de luxo. Que beleza, mas essa tática não deu certo, porque simplesmente ninguém queria sair por aí andando com um carro chamado de pé de boi, e que ainda por cima era considerado como símbolo da pobreza brasileira. Esse carrinho não durou muito tempo, não. Décio Clemente para o jornal Conexão Nacional. 6:04. A hora? 6:04. A sua saúde. Dicas para uma vida melhor. Com Dr. Alfredo Salinhelito. Meus amigos, artrite. Artrite significa um processo inflamatório de uma articulação, de uma junta. Joelho, cotovelo, punho, quadril, tornozelo. Artrite é uma reação inflamatória aguda que causa inchaço, aumento da temperatura, dor e uma vermelhidão na articulação, às vezes com ou sem essa vermelhidão. Quando uma pessoa que já não tem nenhum diagnóstico de base de problemas reumatológicos tem uma artrite, uma inflamação da articulação, esse paciente, essa pessoa, deverá procurar um médico. Deverá procurar um médico, por quê? Porque isso é uma situação diferente, é uma situação que merece esclarecimento.
Pode ser um problema ortopédico? Até pode, uma torção, uma inflamação. Pode ser um problema reumatológico? Pode, uma artrite reumatoide, enfim. Agora, quando é uma artrite numa única articulação, que se instala de maneira súbita, de maneira rápida e intensa, também poderemos ter uma osteoartrite, uma artrose, uma pioartrite, uma inflamação de uma articulação causada por uma bactéria, e aí passa a ser um problema grave. Por que eu estou falando sobre artrite? Porque é mais um dos sinais, mais um dos sintomas que tem que levar um paciente a procurar um médico imediatamente. Porque quando existe uma pioartrite, quer dizer, uma infecção na articulação, isso é uma urgência que tem que ser tratada rapidamente, com antibiótico e às vezes com drenagem da articulação. Agora, 6:01. A hora? 6:01. Jornal. Conexão Nacional. E ponto final na edição de 31 de outubro de 2022, edição número 21 do Jornal Nacional. Conexão Nacional. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Você ouviu Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo.